Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Poças, sou advogada, sou professora. Estou aqui hoje para mais uma live do projeto de lives da empresa Casmec Consultoria e Capacitação Profissional. Boa noite para quem está entrando para assistir a live. A live de hoje é de um tema da área jurídica. Hoje nós vamos conversar, ter um bate-papo super agradável a respeito da terceirização, que são os empregados terceirizados em condomínios e a responsabilidade do síndico. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, até porque mesmo após, a Lei 13.429 de 2017, que versa sobre terceirização, mesmo após essa lei, embora não haja mais aquelas constantes discussões com relação à possibilidade ou não de terceirização da atividade fim, isso já restou pacificado, ainda há muitas questões que vêm sendo discutidas a respeito do assunto. Quais as vantagens, quais as desvantagens, quais seriam as responsabilidades da tomadora de serviços, da prestadora de serviços, até que ponto vai a responsabilidade do síndico, se é bom contratar o síndico sendo morador ou se é a figura do síndico profissional, tá? Então nós vamos aproveitar esses minutinhos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Vocês podem interagir, fiquem à vontade para interagir. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é a doutora Maria Luísa Correia, também advogada, professora, nossa parceira aqui, uma pessoa maravilhosa. Deixa eu chamá-la para entrar aqui na live conosco. Boa noite a todos que estão entrando para assistir a live. Deixa eu convidar aqui a Maria Luísa. Vamos lá. Eu e as minhas enrolações, para convidar as pessoas. Maria Luísa, se você estiver aí e quiser mandar o convite também, você manda o convite para mim, que eu estou tentando aqui te adicionar. Vamos lá, pessoal, entrando. Parece até que eu nunca fiz, a live, toda vez que eu faço. Já mandei o convite. Vamos esperar Maria Luísa entrar. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, Pamela. Olá! Olá, boa noite. Que prazer, minha querida Cíntia. Boa noite a todos. Ai, nem fala. Estamos ensaiando um tempão essa nossa live, E hoje, enfim, a live está saindo. Nós estamos ensaiando duas coisas, Cíntia? A primeira é a live que hoje está saindo. E está sendo para mim motivo de emoção estar aqui hoje com você, porque eu não vou... Prometi que não ia falar, mas vou acabar falando, E, na verdade, nós nos conhecemos há bastante tempo, Então, temos aí de estrada 20 anos. Então, é realmente um grande orgulho, quando um professor sabe, 20 anos, acho que alguém ia fazer a conta. Eu fui professora da graduação da Cíntia de Direito na Faculdade Bennett, junto com alunos maravilhosos do período dela, Marcelo Borges, Silvânia, Patrícia, Mário Gilson, enfim, uma turma da pesada mesmo, E eu estou muito orgulhosa, porque não tem motivo de orgulho maior para um professor do que ele saber que os alunos dele se transformaram em profissionais que são muito maiores do que nós, Então, eu queria te agradecer muito o convite, dizer que, como sempre, nossa parceria é uma parceria muito feliz, de muito prazer no que nós fazemos, E estou aqui para nós duas juntas batermos esse papinho aí super bacana sobre esse tema que é super legal e super instigante, Cíntia? É verdade. Olha, eu fiquei até sem jeito com as suas palavras. Obrigada, agradeço imensamente. Não, e assim,
né? Não, e eu estava até falando, você mencionou com relação a essa questão, né, de época de faculdade, aluno, e eu também tenho que só agradecer, né, porque você contribuiu para a profissão que hoje eu tenho, o caminho que hoje eu trilho, você foi uma das que contribuíram para que hoje eu possa estar exercendo uma profissão que foi galgada lá, né? Você falou que não ia falar a quantidade de anos, né? Então, Acabei me entregando, sim. Se eu fizer a conta aí, né? Mas mas é com muito orgulho, viu? Eu tenho muito orgulho da estrada com vocês, né? E saber que muitos de vocês estão comigo até hoje. Você, Silvânia, Mário Gilson, Patrícia, Fernando Brito, né? Eu tenho gente no escritório comigo, então isso é algo que me é muito querido. Quem me conhece realmente sabe disso. Agora, o café vai ficar para depois. O café vai é, né? Esse café tá rendendo. Depois da pandemia, né, ou quando todos já estiverem vacinados, o convite está aqui aberto. Nós estamos te esperando aqui. O pessoal do escritório está louco para te conhecer também, de tanto que eu falo. Vão ter oportunidade agora, nesses minutinhos aí conosco, né, na live. Mas nada como você vir aqui pessoalmente, tá? E eu aproveito também. E eu aproveito também, Maria Luísa, para te agradecer em nome da Casmec também, da Casmec Consultoria, que está sempre fazendo esse projeto de lives, né? Sempre debatendo um assunto de relevância. Eu costumo falar aqui que nós não ficamos aqui adstritos à questão de discussão de lei. É mais um momento descontraído mesmo para nós podermos conversar. O pessoal também que está entrando para assistir a live poder interagir também, estar participando aqui conosco, né? De uma forma interativa, tá? E vamos tentar, nesse tema de hoje, alinhar um pouquinho, né? Da área trabalhista, das questões também de direito que envolve o direito civil, a parte direcionada aos condomínios. E não poderia deixar de ser, eu queria te pedir se você poderia falar um pouquinho aí do síndico morador, do síndico profissional, se tem como, se tem alguma fórmula, qual seria a melhor escolha, ou se depende do ponto de vista também. eu acho assim, né, Cíntia, para a gente começar esse papinho gostoso aí que a gente já começou, me parece que é sempre interessante, né, a gente explicar, principalmente para quem está começando aí a desenvolver suas atividades de sindicância, que a figura do síndico surgiu por intermédio da lei de 1964. Antes disso, não havia, né? E de 64 para cá, a sociedade vem avançando cada vez mais, né, na dinâmica dela. E essa figura do síndico, você percebe no seu dia a dia, né, Cíntia? Ela veio se alterando. Então, hoje, o síndico, na maior parte das vezes, ele precisa de uma capacitação específica para exercer a sindicância, que ele só consegue com estudo, com aplicação, né? A responsabilidade civil, penal do síndico, ela sempre existiu, sempre existirá, só que hoje a gente diz o seguinte, temos uma preocupação ainda maior, né, de como esse síndico exerce a sindicância dele. E acho que nessa esteira da preocupação de como o síndico exerce essa sindicância, essa função lá prevista no Código Civil, no artigo 1348, lá, e seus incisos, tem uma preocupação que os condomínios hoje cada vez estão mais sofisticados, oferecendo mais serviços aos moradores. Academias de ginástica, serviços de estética dentro do condomínio, restaurantes, lanchonetes, enfim. Esse síndico hoje, aquele síndico morador que existia e que ainda existe, ele é muito bacana. Todo mundo diz que esse síndico morador é aquele síndico que a gente percebe que ele veste a camisa do condomínio porque ele está investindo num patrimônio que é dele, não é só da coletividade, né? Mas a gente tem a figura do síndico profissional. E, para isso, nós temos excelentes cursos, né? Tive a honra e tenho o prazer da parceria que, durante um tempo,
Ainda hoje tenho contatos maravilhosos no Secov Rio. Então, o Secov Rio tem um curso que, aliás, está com uma turma aberta, que é um curso de capacitação de gestão condominial, nesse momento à distância. Sei que a ABAD está lá à frente, nosso querido Marcelo Borges, que é também do período da sua turma. Tive a honra de ser professora do Marcelo, né? Então, Formou comigo, hein? isso, e sempre foi um rapaz brilhante como você, sempre foi um rapaz estudioso, super empenhado. Então, o Marcelo, ele nesse momento está lá trabalhando também na BAD, eles também têm um curso de capacitação de gestão condominial. O importante é a pessoa estudar, Cíntia, não é fácil, né? Como você diz, na área trabalhista que você tão bem desenvolve, né? São muitas dificuldades, a legislação brasileira ela se altera a cada dia, então a pessoa se manter atualizado é muito difícil. O síndico profissional é uma função que exige um comprometimento muito grande do profissional, porque muitas vezes ele não mora no condomínio, então ele ali tem uma função de permanecer em dias e horas pré-determinados para atender aquela coletividade. Então, ele precisa ser valorizado, porque ele precisa ter uma remuneração justa, uma remuneração que seja correspondente ao que se exige dele, né? Não é fácil. Então, assim, amiga, acho que a questão principal nós temos cada vez mais, e agora na pandemia, a gente conversa, né? E diz que agora na pandemia os síndicos estão tendo que trabalhar redobrado, quadriplicado, porque os problemas dentro dos condomínios, as dificuldades condominiais se potencializaram, né? Barulhos, convivência entre as pessoas, entregas em condomínios, enfim. Então, é um trabalho muito grande, mas eu digo assim, nada como ter uma profissional competente como você, como advogada trabalhista, que possa, principalmente nesse tema que nós escolhemos hoje, acho que a gente pode fazer uma série de lives sobre condomínio, direito trabalhista e civil, mas assim, né, Cíntia, essa questão dos serviços terceirizados sempre foi um calcanhar de Aquiles nos condomínios, né? Porque a maior parte deles hoje optou pela terceirização, né? E aí você, muito melhor do que eu, pode dizer quais são as vantagens e desvantagens dessa terceirização, né? Mas hoje a gente fala em condomínio. Hoje, né, Cíntia, eu gosto muito de usar uma expressão que é gestão compartilhada. O que é gestão compartilhada, né? É o síndico que é experiente, o síndico que é capacitado, ele realmente ter à volta dele pessoas em comissões ou em conselhos, né? Com quem ele possa pulverizar essa responsabilidade da atividade. E acho que um dos pontos que merece sempre uma gestão compartilhada é a escolha e a fiscalização desses serviços terceirizados. Então, Cíntia, você com a sua competência, você pode aí dizer para a gente, né, quais são as vantagens dessa terceirização para os condomínios, né? Então, além dessa questão que você mencionou, é um diferencial, né? O síndico profissional, ele é capacitado para desenvolver aquelas atividades, né? Então, ele vai estar preparado, ou enfim, deveria estar, para fazer a gestão desse condomínio, para administrar a forma de contratação. Estou falando em administrar a forma de contratação, porque nós já vamos falar, né, sobre a terceirização de serviços, né? Você tem essa delegação de responsabilidade, você afasta também de determinados privilégios e você levar para o lado pessoal a questão da relação morador
com os demais condôminos. Agora, na pandemia, foi até importante você citar essa questão, que o síndico profissional, por ser uma profissão, embora ainda não regulamentada, né, ele tem aquela obrigação de estar resolvendo, dirimindo determinados conflitos que foram muito comuns, como, por exemplo, som alto, você não se indispor ali com o condômino com relação a isso, e o síndico morador não. Além de toda atividade que ele tem, que geralmente tem uma outra profissão, ou aquela atividade também diária, né, envolvendo a sua família, ele teve uma sobrecarga de atividades com a pandemia. Então, no dia a dia, isso se verifica muito, seria uma vantagem. Agora, com relação a questões jurídicas, seria isso definição de responsabilidade, porque o síndico profissional, no caso, ele inclusive, muitos não sabem, mas ele pode responder civilmente, pode responder criminalmente, dependendo das suas atitudes, se não forem adequadas ao que a legislação dispõe. Você mesmo mencionou o artigo do Código Civil, e ali também vem elencando todas as responsabilidades desse síndico, né, que vai estar ali prestando serviços no condomínio, até mesmo para realizar determinada contratação, seja de empresa para prestação de serviços de atividades corriqueiras ou da parte de construção, ou até mesmo na contratação de pessoal, que é o que nós vamos falar agora, ele tem que ter esse critério também de escolha, o critério de fiscalização. Então, assim, são inúmeras as vantagens do síndico profissional. Só que eu costumo dizer que não existe, assim, uma fórmula, né? Uma receita de bolo. Vai caber ali ao condomínio analisar dentro da sua realidade, das suas necessidades e também analisando as questões financeiras, o que melhor irá atendê-los, se o síndico profissional ou o síndico morador. Isso é algo muito válido a ser observado. E pegando até gancho nessa questão de fiscalização, eu estava falando no início da live, né, que embora tenha vindo a legislação própria, né, para a terceirização, que nós ficamos aí muito tempo para atuar na seara de terceirização, somente com o que a jurisprudência dizia a respeito, na Justiça do Trabalho, uma súmula que acabava regulamentando essa questão da responsabilidade do tomador de serviço. Então, lá no início, eu estava mencionando que hoje em dia não se tem mais questionamento de quais atividades o condomínio pode terceirizar, até porque a legislação permite a terceirização da atividade fim. Então, hoje, permanecem os questionamentos, né, acerca da terceirização, mas não mais do que pode ser terceirizado. O questionamento hoje em dia, ele vai mais além. Se eu terceirizar, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com a empresa que eu contrato, e é muito importante falar aqui que, assim, uma das vantagens, né, da terceirização, que seria você delegar a outrem a obrigação de contratar, de avaliar, de fazer a seleção, pagar, cuidar da folha de pagamento desses profissionais. Além disso tudo, você não pode somente delegar, você tem que fiscalizar, você tem que verificar se aquela prestação de serviço ela está sendo realizada de maneira adequada. Tem obrigações na legislação que têm que ser observadas, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, questões de segurança, saúde do trabalhador, questão também de uso dos equipamentos de proteção individual. Não é porque o condomínio ele optou por terceirizar que ele vai se isentar de toda essa responsabilidade. Porque hoje nós temos uma figura que é a figura da responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária é aquela responsabilidade que, se o empregador, né, o real empregador,
que é a empresa que foi contratada para prestar aqueles serviços ao condomínio, se ele não paga salários, se ele não verifica a utilização do EPI, ou se ele atrasa constantemente o pagamento de valores, não deposita FGTS, essa empresa também não verifica a questão de contribuição previdenciária, que é, no caso, você tem que descontar e fazer o repasse. O condomínio, ele pode ser responsabilizado. Então, o condomínio, ele também pode ser chamado a compor o polo passivo de uma ação trabalhista. Então, é muito importante o condomínio saber escolher essa empresa que vai prestar o serviço e fiscalizar. Não basta, né, como a gente fala assim, lavei minhas mãos, aqui são todos os trabalhadores terceirizados, eu não tenho mais responsabilidade com relação a isso, né? Você escuta também algumas pessoas, né, falar assim, mas para que eu terceirizei, então, se eu tenho que continuar com a minha responsabilidade, né? Você tem que continuar com a sua responsabilidade justamente para você não ter um prejuízo financeiro numa demanda trabalhista. Até porque se o tomador ele não souber escolher a empresa, não verificar se a empresa é uma empresa idônea, que tem saúde financeira, tirar as certidões dessa empresa, não só na seara trabalhista, mas também certidão na esfera fiscal, como eu falei, com relação a questões previdenciárias, ele pode ter um prejuízo mais à frente, um prejuízo no futuro, que de nada adiantou ele terceirizar esses serviços. Ele vai ter, como nós dizemos, um benefício momentâneo, um benefício ali no curso da contratação, mas que pode se voltar totalmente a ele. Né? Eu estou falando demais, né? Você quer interromper? Senão eu vou falando aqui. Não, eu acho que é interessante, né? Assim, vou pontuar aí algumas questões que você falou que eu acho que são muito legais a gente trabalhar. Quando a gente fala, por exemplo, do síndico que é profissional e que ele não mora no condomínio, né? Muitas vezes as pessoas dizem, como a Vanessa acabou de pontuar ali, dizendo que ele não sente muito as dores dos moradores, né? A gente sabe que como é um contrato de trabalho, que esse contrato de trabalho, em regra, aquele síndico profissional, ele atende outros condomínios e às vezes o horário dele é um horário restrito ali naquele ambiente. Na verdade, aquela figura que existia no passado, né, Cíntia, do subsíndico. O subsíndico, ele é de grande valia para o síndico profissional, porque quando ele existe, ele geralmente é um morador do prédio. Então, quando a gente tem um subsíndico morador, né, além da administração do condomínio, da administradora e tal, ele também pode fazer esse gancho em relação a essas atividades todas de prestação de serviços e essas demandas que existem no dia a dia. Porque tem síndico profissional, por exemplo, que só vai ao condomínio uma vez na semana, ou vai ao condomínio 2 vezes na semana num horário muito restrito. E aí, realmente, como você falou, será que aquela pessoa está usando equipamento de proteção individual? Será que aquela pessoa, né, é o funcionário que realmente foi escalado para estar ali naquele dia, naquela hora? Então, é muito difícil, principalmente para o síndico profissional, ele ter esse acompanhamento em tempo real de tudo que acontece nos condomínios que eles trabalham, né? Mesmo quando as administradoras colocam síndicos e gerentes da sua confiança, mas ainda assim existe sempre um potencial de risco. Então, o que a gente diz é assim, pegando esse teu gancho, quando a gente fala que eu tenho que saber escolher, e quando eu tenho que saber escolher, né, você colocou aí critérios importantes, certidões que podem ser tiradas, pesquisa em rede social para saber se aquela empresa, como ela está cotada no Reclame Aqui, como ela está cotada no consumidor.gov.br, se ela já aderiu ou não à plataforma. Enfim, a gente pode saber se aquela empresa ela é uma empresa
como você disse, é fundamental você saber da saúde financeira, do capital social que ela tem, quer dizer, quais são os sócios, qual é o capital social e a responsabilidade patrimonial de cada um, né? Porque a relação do condomínio com o prestador de serviço é uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente diz que a relação do condomínio com a prestadora de serviço é uma relação de consumo, ela tem que ser vista sobre a ótica do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que, caso ocorra falha na prestação do serviço, pode ser responsabilizado e terá que arcar com os danos que venham a ser causados ao condomínio e à coletividade. Mas é o que você falou, se essas cautelas não forem seguidas, né, Cíntia, principalmente na execução da prestação de serviço, como você tão bem disse, o que vai acontecer? Se eu libero cheque de qualquer maneira para a empresa que está prestando serviço, se eu não fiscalizo se ela está dentro do cronograma de atividades, enfim, se ela está cumprindo como ela tem que cumprir, o que você disse, é uma responsabilidade compartilhada. Você vai chegar junto, né? E lá, como você falou, no trabalhista, o entendimento é da responsabilidade subsidiária, né? Ou seja, em princípio, a empresa responde, mas o condomínio vai ficar ali guardadinho. Vai ficar ali guardadinho para arcar com esse prejuízo. Tem dois pontos que eu queria até mencionar a respeito ainda dessa discussão, né? A responsabilidade subsidiária é quando você esgota a forma de satisfação do crédito do real empregador, que é o prestador de serviço, não consegue, em fase de execução, né? Que o empregador ele satisfaça o crédito devido ao trabalhador. A execução ela é redirecionada na nossa conversa aqui, né, ao tomador de serviço, que é o condomínio. Então, se a empresa ela não tem saúde financeira, aí já está um risco enorme ao condomínio. Porque você sabe que se o crédito daquele trabalhador não for satisfeito, vai recair sobre o condomínio. Então, o contrato que você teve de nada adiantou. E é bom até falar com relação ao contrato, porque eu tive até um caso que o condomínio tinha um contrato maravilhoso. Formalmente, você olhava o contrato e falava assim, perfeito. O contrato versava sobre apresentação de certidões com habitualidade, algumas até mensais, outras de forma semestral. Versava que o prestador de serviço tinha que apresentar comprovação de que estava recolhendo os depósitos de FGTS, que estava repassando as contribuições previdenciárias ao INSS, que é muito comum, né, você observar, infelizmente é até crime, mas é comum você observar retenção pelo empregador e a ausência de repasse. Então eu olhei aquele contrato e falei, ótimo, né, vai ser uma boa defesa. Só que aí na prática, aí eu pedi, então me entrega esses comprovantes mensais que eles apresentavam de recolhimento do FGTS. Ah, doutora, não tenho. Cadê a certidão de regularidade? Também não tenho. Então não adianta, ainda mais na seara trabalhista. A seara trabalhista não fica limitada à questão formal, à questão como esse contrato foi feito. Ela vai analisar ali a realidade dos fatos, para verificar se realmente na prática aquele condomínio ele estava fiscalizando, né? E tem um ponto também, Maria Luísa, que é muito importante ser falado aqui, que poucas pessoas se atentam, e isso é bom até para os síndicos profissionais. Por quê? O síndico profissional, ou enfim, o síndico morador, ou algum administrador do condomínio, ou os próprios condôminos, quando ocorre a terceirização,
esses trabalhadores, eles não são subordinados juridicamente a essas pessoas que eu mencionei. Eles são subordinados juridicamente à prestadora de serviços, que é a sua real empregadora. Então, assim, o síndico ele não tem que dar ordem a esses trabalhadores. Se tem alguma questão a ser resolvida, ele tem que se reportar à empresa que foi contratada para que ela resolva determinada situação. Porque senão aí nós vamos estar falando de uma situação bem mais grave, porque pode ocorrer o desvirtuamento dessa relação desse trabalhador. E futuramente ele pode até pedir uma nulidade e o reconhecimento de vínculo direto com o condomínio, porque ele pode comprovar assim, excelência, eu prestava serviço para o condomínio através de uma prestadora de serviços, só que na realidade eu era subordinado ao condomínio, as ordens vinham todas do condomínio, a minha relação empregatícia toda era regida pelo condomínio. E aí, ao contrário da responsabilidade subsidiária, nós estaremos diante da responsabilidade solidária. Na responsabilidade solidária, o condomínio ele vai parear com a prestadora de serviço. Eles vão responder em pé de igualdade. Né? Ou seja, o credor ele vai poder escolher de quem ele quer receber. Então, isso é um ponto muito importante que deve ser observado, né? Não somente no condomínio, né? E é interessante, né, Cíntia, esse ponto aí que você falou, que é um ponto que eu considero aí nevrálgico, porque não só o síndico, muitas vezes, quer interferir nessa prestação de serviço, como alguns moradores se acham no direito de interferir diretamente. Então, além da figura do síndico, ainda tem aquele morador, né, que acha que porque está ali, né, ele pode ditar normas, ele pode infringir as normas junto àquela pessoa que está ali prestando serviço, e isso leva muitas vezes a uma questão que muitas empresas fazem, e que eu, particularmente, tem dois lados também desse ponto, que é o fato de fazer sempre um rodízio entre aquelas empregados do prestador de serviço. Então, na verdade, você não tem empregados do prestador de serviço que fiquem muito tempo em cada condomínio. Quer dizer, geralmente fica ali um prazo, aí depois eles já são substituídos por outros, e isso me parece que é uma situação que tem um lado, né, que é justamente de evitar que o morador, principalmente, ele passe a considerar que aquele empregado ele está ali à disposição dele, que é um empregado do condomínio propriamente dito, e que aí, então, ele pode chegar ali e levantar todas essas questões. E também faz com que o síndico, por sua vez, ele tenha que dizer para a coletividade que realmente os empregados vão ser nesse esquema de rodízio, apesar dos moradores não gostarem. A gente sabe que os moradores geralmente são contra esse rodízio, eles não se sentem confortáveis com esse rodízio, mas me parece que tem algumas vantagens. Você evita essa subordinação direta do empregado com o morador do condomínio, você faz com que, além disso, né, a prestadora de serviço ela tenha que mostrar que ela tem uma equipe inteira eficiente, então que ela tem potencial para, se for o caso, realizar esse rodízio. E, com certeza, o risco do reconhecimento de um vínculo trabalhista direto, que isso você já explicou maravilhosamente bem, a diferença entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária, que muitas pessoas, os leigos, geralmente não costumam conhecer, né? E que é essencial, Cíntia. Essa me parece ser a grande questão desse tema. Não sei como você vê essa questão dos funcionários, né, permanecerem durante um período muito longo dentro de cada condomínio. Como você orienta aí os seus clientes? Eu fiquei curiosa agora de aprender com você em relação a isso. Eu oriento nesse caso
a realmente ter o que você mencionou que os condôminos não gostam, né? Que é essa rotatividade. Eu acho que pode, eu oriento na medida do possível e dentro, claro, da capacitação de determinado profissional, ocorrer essa substituição. Vez ou outra, aguarda-se um tempo, até mesmo a legislação ela fala em limitação para trabalho temporário, né? Quando você vai fazer uma contratação para trabalho temporário, que embora não seja o caso, né, do que nós estamos conversando agora, mas eu oriento também os clientes a se atentarem a isso, para não ficar muito tempo com um determinado profissional no condomínio, justamente por essa questão que nós estávamos mencionando, para não ter a pessoalidade, para verificar se aquele trabalhador ali, ele não pode desempenhar a função, tem outro porque a terceirização é justamente isso. Ao contrário do que quando você contrata diretamente um empregado, onde somente ele pode desenvolver aquela atividade, a empresa prestadora ela tem de outros trabalhadores, outros profissionais para exercerem a mesma função em tese com a mesma capacidade técnica, com o mesmo conhecimento para aquilo. Até porque quando você terceiriza, pressupõe-se, né, que essa empresa que você contratou tem uma expertise para aquele contrato que ela vai executar, né? Então, eu aconselho mesmo a haver essa rotatividade, embora os condôminos não gostem, eu aconselho para que haja isso. E um dos pontos também que é bem positivo dessa questão da terceirização é você poder substituir com maior facilidade os trabalhadores, por exemplo, quando um está, exemplo, né, afastado por atestado médico ou até mesmo recebendo auxílio-doença, quando o trabalhador está em gozo de férias. Na terceirização, essa substituição ela é mais célere e menos onerosa para o empregador, né? Para o empregador, no caso, não, para o tomador de serviço, que nós estamos falando aí de terceirização. Então, esse é o conselho que eu costumo dar. E até mesmo, Maria Luísa, é importante também, porque nós estávamos falando, quando eu mencionei essa questão de fiscalização, eu mencionei muito questão de FGTS, salário, contribuição previdenciária, mas as questões trabalhistas, o ambiente laboral, ele é muito mais do que isso. O condomínio ou o síndico profissional, enfim, né, que fica à frente dessa responsabilidade, eles têm que fiscalizar também jornada de trabalho, que é muito importante, principalmente quando você tem um trabalhador substituindo o outro. A empresa terceirizada, ela tem que se atentar a isso, porque senão, o que acaba acontecendo? Uma sobreposição de jornada. E aí, com essa sobreposição de jornada, você não observa o intervalo mínimo que o empregado tem que ter para descanso. Aí você vai me falar assim, ou você vai pegar o cliente e vai falar assim, ah, doutora, mas quanto a isso não tem problema. Porque quando ocorre algum tipo de sobreposição, nós pagamos horas extras. Mas o direito do trabalho vai muito além de somente pagar as horas extras. Você tem aí a saúde física e psíquica, a saúde mental desse trabalhador. Então, ele pode ter recebido as horas extras por essa sobreposição. No entanto, essa não verificação de jornada excessiva, pode ocasionar outros danos. E esse dano, o condomínio ele vai responder sim. Ele vai responder de forma subsidiária, porque não fiscalizou. Porque o direito do trabalho, ele não vê apenas as questões meramente patrimoniais. Tem que verificar. Por isso, até foi mês passado, não. Dia 5 de junho, né? Que foi a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós até falamos um pouco a questão do meio ambiente de trabalho, que é tão importante quanto. Inclusive, até pegando um ganchinho aqui, dar boa noite às pessoas que estão entrando aqui para assistir a live.
dar boa noite para o pessoal também da Comissão de Direito do Trabalho da ABA do Rio, da qual agora eu sou membro há pouco tempo, mas assim, fui super bem recepcionada, são pessoas também muito competentes, bem participativas, estou vendo aqui que estão enviando mensagem para nós também. É porque às vezes nós nos perdemos aqui, né, Maria Luísa? Nós vamos conversando e acabamos até não interagindo aqui, mas eu estou lendo as mensagens. Eu hoje eu vou dizer para você, não me peça, porque eu já disse para você que eu entrei nessa live emocionada, vou finalizar ela emocionada, porque era algo muito esperado entre nós, né? E eu digo sempre, 20 anos de parceria não são 2 dias. E hoje o meu orgulho de ver você falando com tanta propriedade e com tanta clareza sobre um assunto árido como esse, eu quero muito mais escutar do que falar. Eu quero aqui ficar, né, dentro do que eu pontual, ok, mas eu hoje estou muito mais para aprender com você do que para falar, porque é um assunto que eu, na área civil, né, Cíntia, que é essa área que a gente trabalha lá no escritório, né? A área trabalhista é sua, então a nossa é a civil, a gente diz que os síndicos ainda têm muita dificuldade de entender que muitas vezes o que é barato sai caro. E quando você escolhe mal um prestador de serviço, quando você não toma as cautelas devidas na escolha, né? E muito menos ainda, você também não acompanha a execução desses serviços como deve, e isso você não está só infringindo uma norma legal, é o que você falou, se o direito do trabalho o tempo todo ele opera com o princípio da verdade real, né? Aqui no civil, não adianta, você falou, não adianta você ter um contrato belíssimo, mas se a execução daquele contrato não confere, se o síndico não zela. Inclusive, lá no artigo 1348, diz no inciso 5º que é um dever do síndico zelar pela prestação de serviço, né? Então, na verdade, a gente diz sim que os moradores podem ajudar a essa fiscalização, não atuando diretamente junto ao prestador, né? Mas criando instrumentos eficazes de comunicação, né? Quer dizer, anotando nos livros próprios, mandando e-mail para a administradora e para o síndico, enfim. É muito importante hoje a participação da coletividade, né, Cíntia? Porque, além da responsabilidade do síndico, que está lá, que, como você falou, ele tem que cumprir, ele tem que ver se foi recolhido o INSS, se o fundo de garantia foi recolhido, só soltar o próximo cheque do próximo mês, se a pasta estiver atualizada com todos os documentos. Mas, além dessa parte, é o que você disse, hoje, tanto a área trabalhista quanto o direito civil, a gente trabalha interligado, né? Nós estamos ali, ó, juntinhas, ainda bem que nós estamos juntinhas, porque nós estamos juntinhas e podemos fazer essa interface, né? E tentar conscientizar as pessoas que nem sempre o que é mais barato vai ser o que, quando você precisar, vai poder responder por uma demanda, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Cíntia, mas eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para perguntar, eu também quero saber. Mas eu estou aprendendo, gente, eu não sei direito do trabalho, não. Quem era minha parceira, que é minha grande... Tenho honra e homenagens a ela, né? Lá da sua época, a professora Tânia Baroni, com quem eu tive a honra de aprender. A Tânia Baroni era minha parceira de todos os dias na coordenação do Bennett, né? E eu sei que ela era uma professora maravilhosa de Direito do Trabalho. Então, hoje eu sei que você é uma professora maravilhosa, porque você também teve aula com uma professora maravilhosa como a Tânia Baroni, né? Então, Cíntia, o que eu queria saber é o seguinte, como é que funciona esse seguro na área trabalhista, por exemplo, se o condomínio tiver interesse em fazer um seguro para qualquer questão relacionada a esse prestador de serviço. É um bom negócio se fazer um seguro pensando nisso? Você pode fazer, você fala seguro
para assegurar possíveis irregularidades, não é Sim, isso? sim, sim. Sim, existe a possibilidade de se fazer um seguro, até mesmo porque foi como nós conversamos, né? É, isso precaver até passivo trabalhista. Ele pode ter um passivo trabalhista com relação a determinado trabalhador, então vale a pena você manter um valor segurado. Você sabe, se você tiver problema com determinada empresa, você não vai precisar ser onerado de imediato, que nós sabemos que isso é complicado para os condomínios, né? Mas eu costumo falar também, não obstante essa questão do seguro, eu aconselho mais a cláusula de retenção, que no contrato entre a tomadora e a prestadora de serviço, você pode dispor sobre uma cláusula de reter determinado percentual e quando terminar o contrato do empregado, comprovado todo o valor devido a ele, que foi feito o pagamento corretamente, essa importância é liberada para a prestadora de serviços. Assim, o meu Ah, entendimento, bacana. tá, Maria Luísa? Eu acho Sim, que sim. funciona mais do que o seguro. Por quê? O seguro, você vai estar onerando ainda mais o contrato, porque você vai estar arcando com o contrato da prestação de serviços em si e vai estar fazendo um pagamento extra por esse seguro que vai ser contratado. Agora, se você formular um contrato essa cláusula dispondo sobre retenção de valores. E quando eu falo de retenção de valores, naquela prestação de serviços, no valor global, já vai estar inserido essa previsão. Então, não seria um ônus maior ao condomínio, né? Você já estaria já no momento da pactuação com todos esses índices, todos esses valores acertados. Você não ia ser pega de surpresa, né? É como mais ou menos ocorre com o provisionamento que as empresas fazem, que você já tem que provisionar anualmente os seus gastos, porque você sabe que você não vai ter um valor a mais para pagar férias, nem 13º salário, ou até mesmo a multa de 40% do FGTS, que é devida, né, na dispensa do trabalhador. Então, seria um provisionamento direcionado a essa cláusula contratual. No meu entendimento, eu acho que é mais eficaz, né? Por óbvio, É, assim, que o seguro você tem a garantia da seguradora, enfim, tem todas essas questões envolvidas, né? Mas se tratando de um contrato que você quer fazer valer ali o cumprimento dele, que a empresa cumpra com as suas obrigações, eu acho que isso surte mais efeito. Até porque a prestadora de serviços, ela não vai querer perder, ela vai querer receber aquele valor, entendeu? tá aí. Então, na prática, isso funciona mais. O seguro não. O seguro, a responsabilidade vai ser do condomínio. Qual o impacto que a prestadora de serviços vai sofrer com relação a isso? Né? Então, por isso que eu aconselho mais essa questão de inserir uma cláusula, conversando sobre o assunto mesmo. Mas é uma cláusula que se cumpra a cláusula, né? É igual eu mencionei com aquele outro exemplo. Ah, não adianta nada, o contrato belíssimo, dispondo sobre fiscalização e nada é fiscalizado. Ô, Cíntia, tem uma. Primeiro, eu queria aproveitar, já que você falou, eu queria agradecer, porque tem pessoas muito bacanas assistindo a gente. Eu queria agradecer a Elaine do Secov, que está assistindo a gente. Elaine, muito obrigada. Eu vou ser sempre grata ao Secov. Foi uma das primeiras casas que eu comecei a trabalhar. Então, te agradeço muito. Sempre que você me fizer convite, você sabe que eu vou dar um jeito de atender ao Secov. E hoje ele está em ótimas mãos e você permanece lá. Então, muito obrigada pelo carinho, né? Aos que estão entrando aí, também queria agradecer ao pessoal que entrou, né? Cíntia, por último, o que eu queria te falar é o seguinte, né? Que eu acho que é importante a gente amadurecer. Tem uma pergunta aí de uma pessoa perguntando se os moradores podem acompanhar
os gastos do condomínio e os valores que foram indicados, prestação de serviços, etc, etc. Então, eu acho importante a gente dizer, né, que o morador ele deve acompanhar, né? O morador que representa a coletividade, ele tem todo o interesse, ele é o principal direcionado nessa história, né, em relação aos gastos que o condomínio possui e principalmente naquela hora, né, Cíntia? Vou trocar de prestador de serviço, né? Me parece assim aquela coisa, apesar do síndico ter essa autonomia, mas eu acho que não compartilhar essa troca de prestador de serviço com os moradores, hoje em dia não é uma prática que seja considerada uma prática bacana, né? O que você acha? Desculpa, Maria Luísa, eu estou lendo aqui, você repete só esse finalzinho para mim? Sim, eu estou falando. Que agora está me dando um monte de papelzinho aqui. Olha, mas você diz assim, a gente ficaria aqui muito tempo, com certeza, né? Porque estou amando ficar aqui com você. Eu ficaria aqui um bom tempão, mas daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas as perguntas que vierem, que por acaso a gente não possa responder, né? A gente vai tomar aquele cafezinho virtual e nós vamos juntas bater um papinho para responder as perguntas. Vai ser ótimo. Vamos, deixa eu te mostrar, porque eu saí um pouco do foco, tá? Olha aqui, o que estão me dando, que a gente tem que fazer pergunta. E aí, aí eu fui olhar a hora, aí eu falei assim, gente, já são 8h19, 8h21 agora. A live já está encerrando, por isso que eu dei essa meio saída do ar. Eu falei assim, meu Deus do céu, a live já está encerrando e o pessoal está perguntando. Muito bom essa participação e o pessoal está perguntando. Mas assim, quem sabe nós marcamos até uma outra live, né, para conversar novamente, porque eu costumo dizer no início que a gente não tem a menor pretensão de esgotar o assunto. E nós até combinamos, né, falamos assim, 40 minutos no máximo para a live já tá bom, senão fica cansativo, mas olha, o pessoal aqui tá bem participativo, o pessoal tá perguntando, mas infelizmente nós vamos ter que finalizar mesmo a live, né? Porque estamos chegando ao final, né? Mas você quer voltar aí o que você estava me perguntando, que eu fugi meio de foco, assim, pra... Não, eu vou então fazer minha última pergunta, né? Porque eu estou aprendendo aqui. Então, eu vou fazer minha última pergunta, eu vou explorar um pouquinho mais você para finalizar, né? Então, a minha última pergunta que eu falei é a seguinte, que eu hoje não oriento, né, aos condomínios que nós trabalhamos, que o síndico, ele usando da autonomia dele, ele troque o prestador de serviço, substitua o prestador de serviço, ainda que tenha havido uma falha do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas ainda que tenha havido uma falha, eu não considero que hoje é uma prática saudável num condomínio você substituir, a não ser que seja em caráter emergencial, né? Mas se não for em caráter emergencial, você substituir um prestador de serviço sem trazer opções, né? E, se possível, numa gestão compartilhada, como nós estávamos comentando, ouvir os seus pares, ouvir os seus conselheiros, ouvir as comissões, porque fica uma responsabilidade muito pesada para o síndico. Você não acha, Cíntia? Acho. Inclusive, eu aconselho isso também, porque, assim, embora não tenha essa obrigatoriedade de, ao você trocar o prestador de serviço, você passar pela assembleia, né? Eu aconselho que seja feita e que os moradores possam interagir, o conselho fiscal possa interagir, até mesmo por isso, essa questão da responsabilidade. E até completando, Maria Luísa, tem um ponto que até me perguntaram, mas se houver alguma irregularidade por parte do síndico, né? Ele não cumpre a legislação no que tange às obrigações que ele assume perante ao condomínio. Mesmo assim, o condomínio ele é chamado a compor a lide? Sim, mesmo assim o condomínio é chamado a compor a lide. Ele pode depois, enfim, entrar com uma ação regressiva contra o síndico,
questionar outros aspectos que envolvem essa contratação, mas o responsável é o condomínio. Ele não pode alegar que ele deveria uma ilegitimidade, porque quem deveria compor o polo passivo seria o síndico. Então, como existe essa possibilidade, e existe inclusive essa questão da responsabilidade civil, responsabilidade criminal, o direito de uma ação regressiva contra o síndico, eu aconselho que ele participe sim aos seus pares, participe aos condôminos, participe ali a administração do condomínio, ao conselho fiscal. Eu aconselho que seja feito de uma forma bem transparente e participativa, mesmo que não haja essa obrigação. Principalmente quando envolve questão de modificação, troca, né? Aí, a gente tem serviços, né, assim, como a gente sabe, são nevrálgicos, né? Segurança, limpeza, enfim, você tomar uma decisão como síndico sozinho, de uma forma isolada, hoje em dia ela é extremamente temerária. Então, me parece que esse compartilhamento de escolha é sempre super bem-vindo e democrático. Ai, mas já está acabando. Já. Vou deixar você falar. Faltam 4 minutinhos para nossa live encerrar. Não. Olha, você me deixou nervosa no início, hein, Maria Luísa? Você ficou falando, fiquei nervosa mesmo. Não, mas eu vou fazer o seguinte, como tem gente aí, e tem inclusive alguns alunos meus que entraram, né? Que eu estou muito feliz que eles estão aqui conosco, alunos de MBA da FGV, professores da FGV, nossa, estou assim... Mas eu vou repetir, né, Cíntia, porque eu quero repetir, porque... a gente esperava há muito tempo essa live, né? Nós estamos juntas há 20 anos, então eu tenho um baita orgulho de ter sido sua professora, um baita orgulho mesmo, né? A sua turma era uma turma muito especial no meu coração, porque foi uma das primeiras turmas que eu tive no Bennett. Já vou dizer a data, pronto, acabou, né? Hashtag 1999, né? 1999, pessoal. Então, 1999, fui uma das homenageadas da turma da Cíntia. E hoje a Cíntia, junto com outros, repito, né, com a Patrícia, com o Fernando, com o Mário, são parceiros lá do nosso escritório. Nós continuamos juntos. E eu estou muito orgulhosa da sua trajetória, Cíntia. Muito. Você, no Rio de Janeiro, ganhou uma expressividade muito bacana. O trabalho que seu escritório desenvolve é um trabalho sério, competente. E eu venho a quantas lives você quiser. É só me chamar, que eu vou dar um jeito e vou estar aqui, né? Com todo esse carinho guardado aí para você que eu tenho e com essa admiração, tá bom? Hoje nós somos parceiras de trabalho, então eu te admiro muito. Nossa, você conseguiu me deixar sem falar. Sem palavras, eu tô sem palavras. Enfim, nossa, muita honra você estar me dizendo isso tudo, você aceitar participar aqui, estar participando sempre aí da minha vida profissional esse tempo todo. Como eu falei no início também, contribuiu muito para que hoje eu tenha me tornado a profissional que eu sou hoje. Foi muito bacana também você mencionar a Tânia Baroni, que assim... Meu gosto por direito do trabalho ampliou ali no terceiro período da faculdade. Geralmente eu falo pra caramba, assim, pra encerrar, mas olha, tô emocionadíssima com a sua presença, emocionadíssima com as suas palavras. E eu vou encerrar, porque eu tô tentando não chorar aqui, vou ficar toda vermelha. Obrigada, obrigada, pessoal. Muito grata por aceitar. Muito grata mesmo por você aceitar. Agradecer o pessoal que está aí participando conosco também, que está presente, que mandou assim várias perguntas. Aos poucos nós vamos responder aí as perguntas que vocês mandaram. Vou cantar a Maria Luísa para fazer outras lives, porque passou muito rápido, muito rápido. E assim, gratidão, gratidão. Não tenho palavras, sério mesmo. Você me deixou sem palavras. Boa noite a todos. E ótima semana, que todos tenhamos uma semana aí iluminada,
de muita paz, saúde e que corra tudo bem para nós essa semana. Tá bom? Beijo, Maria Luísa. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.